Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Estamos olhando para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, encontrando o que é que Paulo fala para uma igreja que ele diz que é uma igreja modelo para outras igrejas da Acaia e também da Macedônia. Os Tessalonicenses fazem parte de uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja exemplar. Uma igreja exemplar. Não porque ela era perfeita, mas porque o seu testemunho serve de pregação do Evangelho. E aqui, ao final dessa carta, o apóstolo Paulo faz uma oração a Deus. É isso que a gente vê nos versículos 23 e 24. Na verdade, a oração está contida mais no versículo 23. O 24 é uma certeza do cumprimento dessa oração. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o que é que Paulo fala no versículo 23 e 24? Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quando nós falamos que a igreja de Tessalônica é uma igreja exemplar e olhamos as boas palavras que Paulo usa para falar deles, o reforço da esperança e o amor sobre o qual Paulo diz que eles não precisam ser acrescentados em nada, porque eles já sabem, nós podemos cair no erro de achar que isso é uma evidência da qualidade superior dos cristãos tessalonicenses. Eles são superiores. E alguém pode rapidamente lembrar do texto de Atos que diz que os bereanos eram ainda mais nobres que os tessalonicenses, né? Mas já deixa eu tirar essa comparação da cabeça de vocês, porque ali não há uma comparação entre as igrejas, tá? A comparação ali era entre o povo de Bereia, judeus que ouviram Paulo pregar, e o povo judeu de Tessalônica, que também ouviu Paulo pregar. Como eles reagiram, não é sobre qual igreja é melhor. Mas nós temos essa tentação de pensar que os tessalonicenses são superiores, porque essa é um pouco a forma como a gente acaba olhando muitas vezes para a igreja e para as igrejas, buscando evidências de qualidades que são típicas dessas congregações. São características delas. Então a gente vai para uma igreja e fala, essa igreja ela tem esses pontos positivos aqui. Tem um louvor bom, a pregação da palavra foi fiel, mas ela tem esses pontos negativos também. Uma igreja meio fria, ou sei lá o que você pode pensar, né? É uma igreja meio desorganizada. Outros você vai dizer, nossa, essa igreja aqui ela tem uma demonstração de muito compromisso com missões, com a sociedade, né? Aí você olha aqui as campanhas da igreja todas voltadas para uma série de coisas, mas eles têm esse outro problema aqui, a pregação foi meio fraquinha e tal, né? Não gostei muito da seleção dos louvores, o trabalho com as crianças foi mais ou menos. E aí a gente fica olhando essas características e buscando nas igrejas características que são delas mesmas. E não preciso falar que não existe igreja perfeita, não preciso focar nesse assunto, porque vocês sabem disso tudo. E na verdade espera-se de igrejas que elas sejam imperfeitas, porque igrejas perfeitas demais
alguma coisa está errada. Não está lidando com pecadores. Mas Paulo termina uma carta, que é uma carta que trata de vários assuntos importantes, mas que sempre traz esse tom de ânimo sobre essa igreja, falando que ele ora ao Deus de paz, para que eles sejam santificados por completo. E aqui a gente tem essa mensagem bíblica do Novo Testamento, que de vez em quando fica um pouco ausente das nossas interpretações sobre a mensagem bíblica. O fato de que quem nos santifica é Deus. Ainda que a palavra de Deus fala para nós nos santificarmos, nós não somos santificados sem que Deus faça isso. A obra da santificação é uma obra de Deus, é Deus que realiza. É Deus que realiza, meus queridos, não somos nós. Nenhuma santidade é virtude do santo. Nenhuma santidade é virtude do santo. A santidade é sempre uma obra de Deus, que em nós faz o seu Espírito frutificar. O fruto é do Espírito. O fruto é do Espírito, o fruto não é nosso. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo faz questão de colocar essas duas expressões em paralelo: os frutos do Espírito e as obras da carne. O Espírito frutifica, agora a minha carne faz. Obras da carne são ruins. Fruto do Espírito é o que o Espírito produz. É o Espírito que produz em nós. Oração pela santificação é algo que Paulo faz e que nós devemos fazer porque nós sabemos que Deus é que nos santifica. Ele é que nos santifica. Não nós que realizamos isso. Na luta com o pecado, meus irmãos, a pior coisa que você pode fazer é parar de orar. Às vezes a gente, na luta com o pecado, fica envergonhado, né? Demais para orar a Deus, né? Eu vou diante de Deus de novo com o meu pecado? Mas como é que você vai resolver? Você não tem capacidade de resolver. É Ele que resolve, é Ele que fortalece, é Ele que santifica, é Ele que purifica. Ele que realiza tudo isso. Então nós devemos ir a Deus buscando a santificação. Uma santificação que Paulo traz aqui, que seja por completo. E ainda que não seja aqui nenhuma crítica aos Tessalonicenses, mas é de fato um entendimento de que a santificação ainda não está completa. Dos Tessalonicenses e nem a nossa. A nossa santificação não está completa. Nós continuamos a ser santificados por Deus, continuamos a buscar essa santificação. E continuamos, por que não, a nos santificar em Deus, mas na ação que Deus opera em nós. Que o próprio Deus de paz nos santifique por completo. É por isso, meus queridos, além de outros motivos, mas esse é um dos motivos pelo qual insistir no legalismo e no moralismo como formas de santificação não dá os frutos desejados. Não dá. Insistir nas exigências, nas cobranças, como sendo isso que vai provocar em nós algum tipo de transformação, insistir no constrangimento para que isso transforme a nossa vida, não funciona. Não funciona. Porque isso é uma maneira de provocar a carne para realizar alguma coisa boa. Não vai realizar. Não vai, porque não é a carne que pode fazer nada disso. A santificação vem da noção da nossa dependência de Deus no seu Espírito. É daí que vem a santificação. Então, a gente não é ensinado a estimular a carne a dar bons frutos, mas a gente é estimulado a mortificar a carne e frutificar do Espírito que vivifica. É Deus que nos santifica, meus irmãos. E se é Deus que nos santifica, é a Ele que nós buscamos. Paulo diz para eles serem santificados por completo, e logo em seguida ele fala que eles sejam preservados irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. E esse é um dos textos que as pessoas trazem para sustentar um tipo de visão do ser humano que nós chamamos de tricotomia, né? Uma visão tricotômica do ser humano. O que é
uma visão tricotômica do ser humano. É que o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então deixa eu abordar aqui esse tema, ainda que não seja o foco da mensagem, mas deixa eu abordar porque eu não gosto de passar por coisas que vai levantar a orelha de vocês e não falar delas, né? Então deixa eu falar. Essa divisão tríplice que Paulo traz aqui, ela em nenhum momento da Escritura é comparada com a Trindade. Ela aparece em outros momentos, mas ela em nenhum momento é comparada com a Trindade. Então qualquer pessoa que use esse tipo de visão tricotomista da nossa vida, da existência humana, como um paralelo da Trindade, esquece. Não adianta. Quais são os paralelos da Trindade no ser humano que a palavra de Deus traz? A comunhão cristã. Que eles sejam um como eu e tu somos um. Às vezes a gente quer essa plenitude de correspondência da Trindade no indivíduo e não pensa que o chamado é para a gente ter essa correspondência no amor ao próximo no contexto de igreja, né? Então, não vai por esse caminho. Outros vão tomar isso e fazer certas interpretações. Qual que é a diferença entre alma e espírito? O corpo a gente sabe, né? Mas qual que é a diferença entre alma e espírito? O que é alma, o que é o espírito? Aí vão colocar a alma como uma parte humana, imaterial, o espírito como uma fagulha de Deus, ou coisa do tipo. A Bíblia não diz nada disso em nenhum dos seus textos, tá bom? Em nenhum texto da Bíblia ela diz isso. Alguns insistem nessa divisão de um jeito, meus queridos, que causa até heresias. A Bíblia não fala disso em momento nenhum. Tem problema em enxergar o ser humano em 3 partes, numa divisão tríplice? Não tem problema. Esse texto faz isso. Mas também não tem problema aqueles que enxergam no ser humano 2 partes, uma parte material e uma imaterial. Por quê? Porque outros textos dividem o ser humano de outra forma. Por exemplo, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. São outras expressões para falar partes que são partes do ser humano, entendeu? São outras maneiras de dividir. Há uma divisão ontológica, essencial do ser humano em 3 partes? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Mas a Bíblia não qualifica essas partes, tá bom? Então, muito cuidado quando as pessoas começam a fazer uma série de interpretações sobre a relação entre a alma e o espírito. Cuidado. Muitas delas não estão na Bíblia. Está pegando um texto que menciona e fazendo interpretações sobre isso, tá? O que a Bíblia de fato diz? Ela fala do ser humano como sendo uma unidade que envolve uma parte material e uma parte imaterial. Tudo bem? A parte material pode estar dividida em 2, alma e espírito? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é essa plenitude do qual ele falou antes, que vocês sejam santificados por completo. É isso. Então, corpo, alma e espírito aqui é a plenitude do ser humano. É ser santificado por completo. Sejam santificados por completo. Que o Senhor santifique vocês por inteiro. Isso significa que, na forma como eu ajo com o meu corpo, que envolve as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, o Senhor tem que ser glorificado. Antes da pandemia, foi a última série que eu preguei aqui na igreja antes da pandemia. Última série. Foi Soma, era o título da série. Soma. Soma, a vida toda para a glória de Deus. Em que a gente foi falando sobre santificação, através das partes do corpo, não físico, mas simbolizando outras coisas. Então, por exemplo, tem uma pregação sobre joelho, não é santificar o joelho, era sobre oração, né? Uma pregação sobre mente, né? Sobre essa coisa toda a parte da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus. E ali ele não está sendo parcial, falando só de uma parte, enquanto aqui ele está falando de tudo. Não, lá ele está falando de oferecer os nossos corpos, no sentido de oferecer a nossa vida. E ele só citou corpo. Entendeu? Por isso que essas divisões, às vezes, elas são enganadoras. Mas aqui ele é muito insistente. É tudo.
Então são partes que têm a ver com o meu corpo, que têm a ver com as coisas que eu tenho, que têm a ver com as coisas que eu faço, mas também são aspectos que eu posso pensar que são apenas interiores. Sobre eles eu também quero que Deus reine. Eu quero que Ele reine na minha forma de pensar, eu quero que Ele reine na minha forma de sentir, inclusive. Não, obviamente, porque eu controlo totalmente o meu sentimento, mas o que eu faço com ele, ou como ele me faz interpretar o mundo. Eu quero que o Senhor seja o Senhor sobre todas essas coisas, por isso eu oro e peço a Ele que me santifique. Que todo o meu corpo, minha alma, meu espírito sejam irrepreensíveis até o dia da vinda do nosso Senhor. Que eles sejam irrepreensíveis. Assim, meus queridos, eu quero que você tire da sua cabeça a santificação apenas como um assunto no qual você se chateia muito por ainda não estar santificado completamente. De quem é a obra de santificar completamente? De Deus. Então eu quero que você celebre o fato de que o Senhor está te edificando, que Ele está santificando a sua vida. Que você reconheça onde você já chegou, ou até onde o Senhor já te levou. Que você reconheça isso. Porque é o Senhor que está operando. E se você olha para a sua vida e não reconhece nada, se você olha para a sua vida e reconhece os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas lutas que você tinha anos atrás, não as mesmas tentações, porque as mesmas tentações elas continuarão, afinal você continua sendo você, né? Mas os mesmos desvios, os mesmos tropeços, o que eu faço? Algumas pessoas pegam isso e falam assim, isso é sinal de que você não está salvo. Não! O que eu faço é ir a Deus em oração e pedir para Ele reinar sobre esses aspectos. Eu reconheço que muitas vezes eu tenho agido mais pela carne, ao invés de mortificar a carne e esperar que Deus transforme meu coração. Então eu vou a Deus e falo, Senhor, reina, Senhor, me vença. Me vença. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com Jacó, é que a gente é declarado vencedor quando Deus nos faz mancar, né? Quando Deus nos vence é que nós somos declarados vencedores. Senhor, vença sobre a minha vida, vença sobre o meu pecado. Seja triunfante sobre a minha carne. E nós celebramos, queridos, o que o Senhor vai fazendo. Cada oportunidade em que o Espírito frutifica em nós, ao invés da nossa carne tomar a rédea da nossa vida, nós celebramos a Deus. Cada oportunidade, porque o Senhor está sendo glorificado. E Paulo não diz isso falando, espero que o Senhor realize. Eu peço a Deus essas coisas e espero confiantemente que dê bom. Ele diz no versículo 24, aquele que os chama é fiel e fará isso. Ele fará isso, porque Ele é fiel. Queridos, ainda que a santificação passe pela nossa fidelidade, demonstramos a nossa fidelidade, vivendo de maneira santa, somos fiéis a Deus. A nossa fidelidade a Deus não é a base da nossa santificação. A base é a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Para você entender isso, você tem que pensar um pouco com a cabeça de um judeu chamado Paulo. Porque era muito claro para o judaísmo de que o Senhor era fiel à sua aliança. E se o Senhor é fiel, Ele é que santifica. Certo? Ele é fiel e Ele santifica. Ele é fiel à aliança que Ele tem conosco. Por isso não é errado nós cantarmos o hino Tu és fiel, fiel a mim, ok? Não é errado, porque Ele é fiel a nós também. Mas essa não é a tônica mais presente na Bíblia. Ele é fiel à aliança porque Ele é coerente consigo, ou seja, Ele é fiel a Ele mesmo. Então, se Ele é fiel à aliança, Ele é fiel a si mesmo, ainda que o povo pecasse, se desviasse, cometesse pecados, o Senhor não abandonava o povo. E Ele usava dos meios que fossem necessários, incluindo o exílio, como a gente viu aqui, para que esse povo fosse formado segundo essa aliança que Deus tem com o povo. Paulo pega esse aspecto e coloca agora na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Ele é fiel e vai fazer isso, porque Ele fez isso repetidamente com o seu povo.
Ele vai fazer isso com cada um de nós. Ele não vai nos abandonar, Ele vai realizar a sua santificação em nós. Ele é fiel e fará isso. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Lembra lá no Salmo 23, quando Davi, falando a Deus, ele diz assim, ou falando sobre Deus, ele diz assim: Ele me guia pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Lembra que ele fala isso? O que significa isso? Deus me guia em justiça, Ele me guia em retidão, Ele me guia no caminho certo. Mas Ele faz isso por quê? Porque eu sou bom? Não. Ele faz isso por quê? Porque eu sou fiel a Ele o suficiente? Não. Ele faz isso porque Ele ama a mim? Nesse texto não. Ele faz isso porque Ele me ama também, mas não é isso que esse texto está dizendo no Salmo 23. Ele faz isso porque Ele ama o seu próprio nome, em outras palavras, Ele ama a sua reputação. Ele ama a sua glória. Se Ele, por amor e graça, colocou sobre nós o nome dEle, Ele zelará pelo seu nome, zelando por nós e pela nossa santidade. Se Ele, por amor a si, por amor do seu próprio nome, da sua reputação, vai zelar pela nossa santidade, significa que Ele cuida de nós como sua propriedade particular. Ele cuida de nós como seus filhinhos, porque Ele pôs o seu nome sobre nós. Então a gente pode ter toda a confiança de que Ele está nos moldando e nos santificando. Porque o dia que Ele parar de fazer isso, é porque Ele desistiu do seu próprio nome. E Ele nunca vai desistir do seu próprio nome. Entendeu? É por isso que a gente não pode desanimar na nossa caminhada de santificação. Porque Ele é fiel e fará isso. Não precisa desanimar, queridos. Não precisa desanimar. Tropecei, levantei e continuei caminhando. Porque o Senhor é fiel e Ele vai realizar essas coisas na minha vida. Agora, isso não pode nunca ser um motivo para eu ignorar a santificação como uma dádiva de Deus. Porque se Deus está realizando isso em mim, é uma dádiva dEle para mim. Ele dá a sua santidade como bênção para nós. A santidade de Deus sobre nós é bênção dEle. Então, às vezes, algumas pessoas temem que, eu sendo muito consciente da graça e da ação de um Deus que santifique, eu vou relaxar no cuidado com a minha vida, vou relaxar no meu comportamento. Se você fez isso, você não entendeu a santidade como parte da graça de Deus. Se você entende que a santidade é algo que Deus faz porque Ele é bondoso e gracioso, que faz parte do fato dEle colocar o seu nome sobre nós, se você entende isso, você quer mais e mais ser santo. Porque você mais e mais quer desfrutar dessa graça. Agora, se você entende a santidade como uma contrapartida da salvação, Deus te salvou, agora em resposta você é santo, aí pode chegar um momento que você fala assim, não sei se valeu a pena ser salvo, porque assim, agora eu tenho que ficar me limitando. Esse tipo de pensamento colaborativo na santidade com Deus, muito presente em setores da igreja evangélica no Brasil e no mundo, é às vezes tomado como uma maneira de produzir santificação pelo constrangimento e medo, mas é altamente contraproducente e gera justamente o contrário disso. Gera um cansaço de correr atrás e nunca chegar, ao invés de uma celebração por aquilo que Deus está fazendo em nós. Deus está realizando isso em vocês, meus queridos, porque Ele é fiel e Ele fará isso. Então, ansiemos por essa santificação, por essa transformação. Busquemos mais e mais disso. Celebremos e desfrutemos a forma como o Senhor molda o nosso coração. A cada oportunidade de agir de forma violenta, vençamos o mal com o bem e louvemos a Deus por isso. A cada oportunidade de sermos desonestos, vivamos a honestidade e a verdade e louvemos a Deus por isso. A cada oportunidade que tenhamos de ser fofoqueiros, tragamos uma palavra de bênção e sejamos gratos a Deus por isso e celebremos que nesse momento a língua que segundo Tiago é incendiada pelo próprio inferno foi tomada pelo fluir da graça de Deus, como uma fonte que jorra para a vida eterna.
o Senhor está realizando porque Ele é fiel, meus queridos, e a gente pode confiar nisso. Paulo, então, em seguida, diz assim: irmãos, orem por nós. Ele fala que ele ora pelos Tessalonicenses pedindo santificação. Mas depois ele diz: agora vocês orem por nós também. Porque não há ninguém que possa dizer que tem essa santificação por completo. Porque todos precisam dessa oração. Oremos uns pelos outros, meus queridos. Oremos pelos pastores. Oremos por toda a igreja de Cristo. Porque nós todos precisamos de santificação. Oremos para que o Senhor nos ensine a ter prazer na santidade. Nos ensine a desfrutar dessa comunhão com Ele que se dá em santidade. Que não olhemos a santificação como um peso ou como uma cobrança, mas como um bom fruto que Deus dá para o nosso deleite. Oremos por isso, meus queridos. Paulo pede oração por si, e lógico que ele coloca isso de uma forma muito direta. E a gente entende que havia muitos motivos para orar pelo apóstolo. E vários desses motivos tinham a ver com as perseguições que ele sofria. Mas não pense que isso não envolve a santificação. Porque aquilo que a perseguição traz não é simplesmente a dor, mas é também a tentação de abrir mão da fidelidade. Me marcou muito na minha adolescência e juventude o movimento de missionários que a junta tinha iniciado, com jovens missionários, que eram os que depois ficaram conhecidos como Voluntários Sem Fronteira, e antes eram chamados de radicais, né? Porque todas as vezes que eles iam para regiões muito difíceis, muitas vezes, todas as vezes que eles iam na igreja fazer divulgação do trabalho que eles realizariam, eles pediam oração. E uma oração que eles sempre pediam é que o Senhor não nos deixe negá-lo. Que o Senhor não nos deixe negá-lo. Por quê? Porque no momento da pressão, da perseguição, da tortura até, a tentação é de falar qualquer coisa que o opressor está dizendo e abandonar as nossas convicções. E eles tinham essa grande preocupação, esse grande medo, de que, sob tortura, eles não fossem firmes o suficiente para manter a fé em Jesus. Eu gosto de me convencer, mas eu ainda sou convencido disso, de que se alguém entrar aqui com uma arma mandando a gente negar Jesus, todos nós morreremos. Eu ainda acho isso. Eu ainda acho isso. Se entrar alguém aqui, nega Jesus ou morre, eu acho que a gente vai morrer todo mundo. Alguns por fé em Deus, outros por constrangimento. Eu não vou negar não, né? Tem que saber se o último vai negar, né? Não tem mais ninguém vendo, né, Paulo? Né? Isso acontece, né? Aqui no nosso contexto acontece menos, mas isso acontece. Eu acho que nós ficaríamos fiéis, conhecendo os irmãos. A minha preocupação não é essa, ainda mais sendo uma questão tão remota. A minha preocupação é que a gente nega com outras pressões, muito mais sedutoras, muito menos agressivas. A gente nega a santidade porque a gente dá muita atenção para a carne e pouca atenção para o deleite no espírito. Porque a gente lança muito da nossa confiança em nós mesmos e pouca desconfiança sobre nós para confiar em Deus. Então não precisa entrar alguém aqui armado. Se entrar alguém aqui armado pressionando a gente, Deus vai ser glorificado, quer na nossa vida, quer na nossa morte. O problema é Ele ser glorificado na nossa vida, quando não tem ninguém apontando arma para a gente. Paulo pede que orem porque havia essa dificuldade. Mas a nossa dificuldade é outra. Não é a da perseguição, a nossa dificuldade é a da sedução. A da sedução do pecado, é a da tentação. E aí nós somos chamados a viver essa santidade, confiando no Senhor por completo, sabendo que Ele é o que nos santifica.
E no momento de decisão, decidir contra a nossa carne e deixar que o Espírito nos tome. Assim o Senhor é glorificado. É nesse contexto que eu acho que o versículo 26 pode ser entendido. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. É claro que no sentido de santidade, já entra esse tema do beijo, que poderia significar uma falta de confiança até, né, um no outro, já que as saudações variam com o tempo e algumas podem ser consideradas mais ou menos adequadas. Dizer uma coisa para os irmãos aqui, quando eu estou cumprimentando os irmãos na porta, eu tenho tentado desenvolver há muitos anos uma leitura corporal das pessoas, se ela quer um abraço, um aperto de mão, um beijo. Eu acho que eu tenho ficado mais ou menos bom nisso. Agora que eu falei, agora está complicado. Hoje eu vou cumprimentar todo mundo com aperto de mão. Eu tenho tentado desenvolver esse entendimento, como é que a pessoa se inclina, não. Porque, obviamente, esses tipos de saudações, elas envolvem alguns constrangimentos, muitas vezes, né? Mas, obviamente, Paulo aqui não está legislando sobre a forma como nós cumprimentamos uns aos outros, mas ele está dizendo sobre o tipo de relação que essa igreja tem. A relação da fraternidade, a relação do amor mútuo mesmo. E é nesse contexto que a gente pensa na santidade, porque se a gente não tem esse contexto de confiança, a santidade passa a ser um elemento que determina quem está dentro e quem está fora. Não é esse o elemento que determina quem está dentro e quem está fora da igreja, meus queridos. O elemento que determina é o perdão de Cristo. É a graça de Jesus sobre nós. Aqueles que, pela fé, recebem o perdão de Cristo estão dentro. Não são os que não pecam, porque esses também pecam. Então, num contexto de proximidade como essa, de saudarmos uns aos outros, como parte da nossa vida e da nossa família, nós somos estimulados a buscar a santidade um do outro como benefício para todo mundo, como glória para Deus na vida de todo mundo. Então agora, quando eu trago admoestação sobre a sua vida, é encorajamento, é exortação, encorajamento, para o bem, não para o mal, para ressaltar as delícias da santidade, e não a sua falta diante de mim, porque eu não sou juiz, não, eu sou pecador também. É Deus que é o referencial. Nós precisamos uns dos outros para essa santificação. A santificação por completo passa por esse ambiente de santidade que é construído por Deus. Então que nós tenhamos esse tipo de vivência também. E assim, meus queridos, o apóstolo Paulo encerra a sua carta, deixando a graça do Senhor Jesus Cristo. Há um detalhe aqui interessante no versículo 27, que ele manda ler a carta para todos os irmãos. Era assim que acontecia, tá? Não tinha WhatsApp para você mandar para todo mundo, né? Nem impressora. Então, um levava a carta e lia diante de todo mundo. E muitas vezes essas cartas elas giravam em outras igrejas também. E ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Que graça? Qual graça? Toda a graça. A graça da salvação. A graça da santificação. Mas nesse caso específico, de finais de carta, há uma interpretação e um entendimento que eu acho muito bonito e acho que faz sentido. É a própria graça da palavra. Paulo terminou de deixar a palavra com a igreja e fala que a graça esteja com vocês. E essa graça é a própria palavra. Queridos, quando a gente fala sobre sermos santificados na palavra, como fala o texto lá de 1 Pedro, que nós mencionamos 2 domingos atrás, ou quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala lá em João, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Nós estamos falando de tomar essas palavras aqui, queridos, e fazer com que elas vivam através de nós, como cartas vivas que nós somos. Esse não era um texto informativo, não era um jornalzinho que Paulo estava mandando para a igreja. A expectativa não era que as pessoas meramente decorassem essas palavras, ou que elas expusessem em algum lugar como se fosse um periódico paulino.
olha, já chegou o Paulo o apóstolo desse mês. Mês que vem tem outra edição. Não é isso. É que o texto saia das páginas e viva através das cartas vivas que é a igreja. Há em todo o texto bíblico, eu vou dizer que há em todo o texto bíblico, hein? Eu vou fazer essa afirmação tanto ousada. Há em todo o texto bíblico um projeto de comunidade. A Bíblia não para no papel, ela continua no povo que ela forma. A graça que Paulo deixa à igreja é para ser transformada em santificação, numa igreja formada por essas palavras. Eu tenho sido bastante confrontado com isso, meus queridos, porque a Bíblia insistentemente fala sobre nós amarmos a palavra de Deus, sobre nós termos prazer na meditação na lei do Senhor, não é? Sobre nós tomarmos essas palavras como sendo mais valiosas que o ouro, como sendo a nossa própria vida. Pedro diz isso a Jesus, ele tem as palavras de vida eterna, como sendo as palavras que nos levam ao encontro de Jesus Cristo. Como o apóstolo João fala, que ele tocou a palavra da vida, e que essa palavra ele proclama na igreja. Nós precisamos amar essa graça que Deus nos dá, queridos. Amar. Sede pela palavra de Deus, desejando leite espiritual. Eu acho que esse é um desafio para nós hoje. É difícil a gente se concentrar em qualquer coisa. É difícil a gente dedicar a nossa mente a qualquer coisa. Nós estamos inundados por estímulos que clamam pela nossa atenção. E esses estímulos, eles são rápidos e eles duram pouco também. Eu vejo uma piadinha que alguém mandou no WhatsApp, dou uma risadinha e em seguida já estou em outro grupo, vendo outra conversa. E aquilo passou rápido. Eu recebo uma informação rapidamente de alguma coisa muito interessante, um fato muito interessante, e acho, puxa, que legal. Mando para 5 pessoas e em seguida aquilo já passou. Produtores de conteúdo no mundo ficam o tempo todo fazendo um monte de coisas porque sabe que tem que ser na baseada, porque ninguém vai pensar muito naquilo que você postou ali. Vai durar uns 2 dias e depois tem que viralizar de novo. Mas a palavra eterna de Deus e essa graça que nós recebemos na sua palavra, ela é segura para nós confiarmos toda a nossa vida e a partir dela interpretar todo o resto. Aquilo que Deus está fazendo na sua santificação na nossa vida por causa da sua fidelidade está totalmente conectada com a palavra que Ele nos fala. É parte desse agir santificador de Deus, Ele nos falar sobre essa santidade. Então não adianta você achar que Deus vai santificar, e se você não for recorrer às Escrituras, Deus está falando e você não está ouvindo. Amar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, crescer em conhecimento da palavra de Deus. Não tem como errar dessa maneira, queridos. Ninguém erra buscando a Deus na sua palavra. Ninguém erra. Você pode errar na interpretação que você faz da palavra, mas no ato de ir à palavra você não erra. Especialmente se você for à palavra com o coração preparado pelo Espírito Santo. Que a graça seja conosco a partir da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, santifica-nos, ó Pai, pela sua palavra. Santifica-nos na tua verdade. Que nós, ó Deus, vivamos pela palavra do Senhor. Porque nós sabemos que nós perecemos por falta de conhecimento.
e queremos conhecer mais para viver mais e ter ainda mais esperança no que o Senhor vai fazer em nós. Que a partir de hoje, ó Deus, nós voltemos mais nosso coração e a nossa mente para a Sua palavra. E que não seja uma busca meramente intelectual, mas seja uma busca de vida. E que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado em cada um de nós e em todos nós juntos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.